Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal TI Ninja. Meu nome é Eduardo Norato e aqui nesse canal eu te ensino a se tornar um administrador de redes reconhecido com ganhos acima de 5 mil. Então, se você gostar desse conteúdo, depois que você assistir, você vai lá e dá um like. Agora, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para você receber notificações de quando vier vídeo novo aí. Beleza? Então, falando do tema especificamente, que é o tema que a gente vai tratar, eu vou basicamente ensinar a fazer uma instalação não atendida, né? uma instalação automatizada do Windows, que é basicamente gerar um arquivo de respostas, e esse arquivo de respostas vai, durante a instalação do Windows, aquelas respostas que normalmente você dá manualmente e que são padrão, costuma ser padrão, aquelas respostas você vai fazer de forma automatizada com um arquivinho que a gente vai gerar. Então assim, tem um lugar para gerar esse arquivo de respostas. Então, no lugar onde a gente gera esse arquivo, eu vou mostrar para vocês em detalhes, né? A gente vai explorar as opções ali. E tem algumas coisas bem interessantes ali. Por exemplo, se você for na internet, e talvez você já saiba disso, talvez não, mas a Microsoft limitou por hardware aquilo que por padrão é considerado por ela um hardware adequado para rodar o Windows 11. Então, quando você quiser instalar o Windows 11, às vezes o seu computador ele tem a performance necessária para rodar o Windows 11, só que qual que é o problema? Processadores Intel, né? Vou tomar aqui os processadores Intel, né? Da geração 7 para trás, eles são considerados pela Microsoft como um hardware não seguro. Então existem alguns itens de hardware, como o TPM, que é o Trusted Platform Module, né, que é um módulo, um chip que vai na placa-mãe, que tem algumas coisas importantes, ele controla algumas coisas importantes ali de segurança, que plataformas mais antigas costumam não ter. Então o que a Microsoft fez? Ela limitou o número de processadores que podem rodar oficialmente o Windows 11, mas você pode sim fazer um bypass nessa exigência da Microsoft, e aí ele vai permitir que você instale. Então se você vai lá no site da Microsoft, baixa a mídia do Windows 11 e tenta instalar esse Windows 11 num hardware que está fora dessa especificação, ele não vai deixar com a mídia padrão. Com esse arquivinho, né, você pode fazer algumas modificações no registro para poder fazer isso, aí você faz manualmente, que dá um trabalhão em cada caso, ou você pode usar um arquivo que já faz o bypass desses requerimentos. E aí você coloca a sua mídia lá no seu hardware e pode instalar. Então assim, tem muitas empresas que ainda não adquiriram equipamentos que estão nessa nova lista. Então às vezes você tem lá um processador um i7 de 7ª geração, que é um excelente processador, a máquina tem 16 de RAM, 8, 16 de RAM, até de 6ª geração, alguns de 5ª geração, com mais memória RAM, com SSD, que são máquinas que são rápidas, que têm a capacidade de performance. Então veja bem, o problema não é performance. O problema é, existem alguns malwares, existem alguns vírus que exploram essas vulnerabilidades do hardware. E o que a Microsoft faz, essa exploração dessa vulnerabilidade do hardware, ela não consegue ser corrigida via software. Você quer um exemplo disso? É as primeiras versões lá do Nintendo Switch, que a Nintendo lançou. Então você tinha lá uma falha no hardware onde você não conseguia, a Nintendo não consegue bloquear as primeiras versões do Nintendo Switch, você instalar um firmware pirata nela lá. Esse tipo de vulnerabilidade ele existe também, porque existem alguns malwares que exploram essas vulnerabilidades dentro do hardware, e aí esses módulos, essas plataformas mais novas, eles têm esses chips que ajudam na segurança para você conseguir patchar isso via software. Então, se tiver um problema, a Microsoft ela só se responsabiliza em corrigir essa vulnerabilidade a partir da especificação mínima. Aquilo que está para trás, infelizmente, está fora da especificação. Você não vai ter ali a oportunidade de corrigir isso via software, com patch, alguma coisa assim. Então, assim, a gente sabe que muitos vírus
e muitos malwares acabam explorando vulnerabilidades que já foram corrigidas há bastante tempo, mas que as pessoas têm o hábito de manter o sistema desatualizado. E para você que é administrador de redes, para você que tem essa intenção de se tornar, você vai ser responsável por um ambiente, uma das coisas com as quais você tem que se preocupar é a segurança. Então, parte daquilo que é segurança também envolve a questão de atualização. Última versão de patch, última versão de software disponível pelos fabricantes. Então, a instalação do Windows 11 em máquinas mais antigas, ela é possível, a Microsoft permite isso, tanto é que permite que você vai lá, faz algumas alterações e você consegue fazer essa instalação no hardware mais antigo. Porém, a Microsoft fala, é por sua conta e risco. Então, se você quer instalar, tudo bem, instala, mas saiba que, às vezes você está lá com o Windows 11, você está na última versão, e às vezes vai sair uma vulnerabilidade lá que explora uma falha do hardware que a Microsoft não tem como corrigir em cima da sua máquina. E aí você vai estar, às vezes, num ambiente de produção com a máquina vulnerável, né? Então, essa é uma das razões pelas quais a Microsoft faz essa limitação de você não poder instalar o Windows 11 em hardwares mais antigos. Dito isso, o grande motivo da gente usar esse arquivo que a gente vai aprender a fazer hoje e gravar ele numa mídia ou numa ISO para a gente poder fazer a instalação do Windows, então a gente vai fazer o teste, instalação com teste, a gente vai gerar o arquivo, criar a mídia e a gente vai fazer a instalação aqui no ambiente virtual para a gente fazer o teste certinho dessa opção. Então vem comigo aqui, vamos aqui para o nosso site, eu já deixei ele aberto aqui. O endereço, esse endereço aqui, a gente já vai deixar ele disponível aí na descrição. Então você vai ter ele na descrição do vídeo, você vai poder entrar lá. E aqui nós vamos, no passo a passo, olhar para todas as opções que ele oferece aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, só para falar uma coisa importante que eu costumo sempre falar aqui. Mais importante do que aprender mecanicamente a fazer um procedimento, ou seja, pegar aqui, vai direto ao ponto, você pode pular o vídeo, você pode ir lá no ponto onde eu já começo a explicar, mas é mais importante que você fique aqui comigo, você que tem essa pretensão de se tornar um administrador, de ser um cara que é diferenciado no mercado. Então, assim, o diferencial, né, tá nos detalhes, né, aquilo que você faz entendendo o processo, entendendo aquilo que você está fazendo, vai te tornar um cara diferenciado. Se você presta atenção, né, naquilo que você está fazendo e entende, você vai ser capaz de corrigir erros e você vai ser capaz de observar coisas que as pessoas em geral, os técnicos em geral, o cara que faz tudo no automático, não consegue ver. Então aí você vai conseguir perceber alguns problemas se você for o cara mais atento. Então, por essa razão, nós vamos aqui no ponto a ponto para que você entenda cada ponto exatamente. Você pode sair clicando aqui, ele vai gerar um arquivo para você e você vai lá e larga o pau e faz. Então assim, vamos entender, vamos fazer. O site, ele está em inglês, tá? Porém, você pode usar a opção de tradução aqui. Eu já disse aqui em outros momentos, é importante, né, que você que vai se enveredar por essa carreira de TI, que você se esforce, pelo menos, para aprender inglês. Ela não é obrigatória. Hoje você tem ferramentas, então assim, você pode vir aqui simplesmente traduzir o site, mas nós vamos deixar ele em inglês aqui, vamos tratar das coisas em inglês mesmo. Então, esse site aqui, ele vai gerar para a gente o nosso arquivo XML, que é um arquivo que ele está dizendo aqui, né, tipicamente nomeado como unattend.xml ou auto-unattend.xml, para performar instalações não atendidas, tanto do Windows 10 quanto do Windows 11, incluindo as últimas versões, que é a 24H2. Então, aqui nós vamos para as opções. Ele dá a opção de importar um arquivo gerado por esse serviço, e aqui nós vamos começar. Aqui você vai ver o seguinte, todas as opções, a maioria das opções que aparecem aqui, elas têm lá, na hora que você vai fazer a instalação do Windows, você precisa selecionar isso manualmente. Então, aqui, a instalação do Windows usando essas configurações de linguagem. Aqui nós estamos no Brasil, então nós vamos selecionar português do Brasil.
O formato de data, moeda e números de acordo com o Brasil também, já para ficar certinho. E mesmo que você vá instalar o Windows 11 em inglês, né? Existem, por exemplo, tem clientes que que utilizam que estão no Brasil, mas que utilizam o Windows em inglês, que são clientes que estão morando no Brasil, mas que usam o sistema operacional em inglês. Mesmo nesse caso, você deixa os menus e tudo, no geral, a linguagem do sistema operacional como inglês, mas o formato de data, você costuma deixar aqui em português do Brasil. E aqui a linguagem do keyboard, do teclado, para quem tem o teclado em português ali, a BNT com C cedilha. Vou deixar tudo Brasil aqui padrão. Aqui, uma coisa interessante, arquiteturas do processador, Intel AMD32, AMD64 e Windows ARM. Ele faz uma observação que quando você seleciona múltiplas arquiteturas, um simples arquivo na TENT será gerado, que é aplicável para todas as arquiteturas. Então o que acontece? Se você vai instalar em hardware de 32 bits ou em processadores com ARM, né, é uma tendência nova agora, né, tem alguns processadores que estão vindo como o ARM64, então você pode criar um arquivo que seja comum para todas essas plataformas, mas aqui a gente vai criar um só para 64 bits mesmo. Aqui é onde entra a questão das exigências do Windows 11. Então aqui, ó, ele dá um bypass, Windows 11 Requirements, que são as checagens de requirements do Windows 11, que é TPM, que é o Trusted Platform Module, Secure Boot, etc. Ele também faz uma checagem da quantidade de memória que você tem e tal. Então aqui, com essa opção, eu consigo instalar com essa mídia, diretão, eu vou lá e instalo em máquinas mais antigas com processadores teoricamente não suportados pela Microsoft. E aqui uma coisa importante, essa opção, mesmo que você não marque aqui, como a gente está fazendo uma mídia do Windows 11, mesmo que você não marque aqui o bypass do Windows 11, eu te recomendo marcar permitir o Windows 11 ser instalado sem uma conexão de internet. Por quê? O Windows 11 também exige, por causa da criptografia que ele utiliza, que é a criptografia o BitLocker, né, que ele usa no HD, por que ele exige que você coloque uma conta online da Microsoft para que ele instale o Windows 11? Porque a Microsoft recomenda que você habilite a criptografia no seu HD. E essa criptografia ela gera uma chave, e essa chave já fica atrelada lá na sua conta da Microsoft. Então, se roubarem o seu computador, a pessoa pode até formatar o seu disco, mas ela não vai ter acesso aos seus dados, porque eles vão estar encriptados pelo BitLocker. E aqui tem uma outra razão. O BitLocker ele é um recurso de criptografia via hardware, que ele encripta a nível de disco. Desculpa, via hardware não, é um software, porém é um nível de criptografia que ele criptografa o seu disco inteiro. E aí o que acontece? Como o seu disco inteiro está criptografado, você não consegue acessar esse disco. Se você tirar esse disco e colocar numa outra máquina, você não consegue acessar os seus arquivos sem a sua chave da Microsoft, que é a chave que ele gera do BitLocker. E essa chave fica automaticamente salva lá no seu perfil da conta online da Microsoft. Mas nós vamos fazer aqui o bypass, por quê? Se você está fazendo um ambiente corporativo, pode ser que você não queira habilitar essa opção. Então nós vamos deixar que o Windows 11 possa ser instalado sem ter uma conexão com a internet. O nome do computador, você pode deixar um nome padrão aqui, ou deixar o Windows gerar um nome de computador. Então eu vou deixar com que ele gere automaticamente. O time zone, eu vou deixar que o Windows determine a sua time zone baseado na linguagem e nas opções de região que a gente já setou lá em cima. E aqui é uma opção que eu vou dizer para você selecionar com cuidado, que é o particionamento e formatação. Por quê? Se você colocar aqui para particionar o disco de forma interativa durante o Windows Setup, então você vai ter que fazer isso na mão na hora que você for lá instalar. Se você quer agilizar a coisa, você pode vir aqui e selecionar essa opção, que é deixar o Windows apagar, particionar e formatar o seu hard drive, mais especificamente o disco zero, usando essas configurações. Então assim, se você
colocar essa opção, tenha ciência que o simples fato de bootar, como você vai deixar tudo de forma automatizada, que é o que a gente vai fazer hoje, se você fizer por engano isso, você corre o risco de formatar a máquina e perder tudo, porque ele vai fazer, ele vai largar o pau, você vai colocar a mídia lá, ele vai fazer a instalação do Windows, tudo, não vai perguntar nada e vai mandar ver. Num ambiente corporativo, onde você está, você tem muita máquina lá para formatar, você sempre faz isso, você sempre usa a mesma configuração, então essa opção pode ser usada, mas utilize com cuidado. Então nesse caso aqui, eu vou deixar com que ele formate automaticamente o disco com a partição do tipo GPT, que é aquela para BIOS mais novas, né, onde ele utiliza. MBR seria para BIOS mais legados, né, máquinas mais antigas, mas eu vou deixar no formato GPT aqui. E aqui é a partição de recuperação do Windows, né, o Windows RE, que ele já instala, automaticamente cria uma partição lá de 1 GB mais ou menos, e coloca esses arquivos de recuperação do Windows lá dentro. E aqui ele faz uma observação que o 22H2 Beta parece ignorar essa configuração e sempre vai criar uma partição de recuperação. Porque aqui você pode simplesmente não criar uma partição e instalar na partição do Windows com uma pasta chamada C-Recovery. Ou você pode utilizar um script do DiskPart para configurar o seu disco se você quiser customizar. Então eu quero assim que todos os discos da empresa, ele selecione o disco, crie lá uma partição X para o Windows e utilize o resto para fazer como unidade D, por exemplo. Então você pode usar um script customizado do DiskPart. E aí você escolhe em qual partição, aqui embaixo, caso você selecione essa opção, em qual partição ele vai instalar isso daqui. Aqui é a versão do Windows. Então, aqui o que eu vou recomendar a você? Utilizar, se a sua ideia é automatizar ao máximo o processo de instalação, sem que você precise interagir, criar usuário e tudo mais, e aí aqui eu vou te recomendar que você utilize uma chave genérica, ou seja, uma Windows Key genérica. Para o caso do ambiente corporativo, vou instalar com o Windows Pro, com essa chave genérica. Então, ele faz uma observação. Essa chave ela vai ser usada para instalar o Windows, mas ele não vai ficar ativado. Então, você depois tem que ir lá manualmente. E para cada máquina, como geralmente cada máquina tem o seu número de série, você vai lá e coloca isso na mão. E aqui ele te dá uma opção, que é entrar com a sua própria chave durante o Windows Setup, que eu não vou recomendar, porque cada máquina vai ter a sua licença do Windows, então você não vai querer entrar com a mesma chave para todos. Então você simplesmente coloca para usar uma chave genérica e qual versão do Windows que você utiliza lá no seu ambiente. Se é o Pro, se é o Pro for Workstations, enfim, é isso daí. E aqui são as contas, opção de User Accounts, né, as contas que ele vai deixar o Windows criar durante as contas offline. Então, isso aqui é importante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma mudada nessas sugestões que ele deixa aqui. Eu vou criar apenas um user, sem nenhum tipo de senha, no grupo Administrators. Então ele vai criar um usuário sem senha no grupo Administrators. E aí, aqui embaixo do primeiro logon, ele vai logar com a primeira conta administrador criada acima. Então eu posso criar mais usuários aqui, com mais senhas e deixar isso por padrão, se você tem esse hábito lá no seu ambiente. Aqui, opção de expiração de senha, colocar senhas que não expiram, vou deixar assim. Ou padrão do Windows, que é expirar depois de 42 dias. Política padrão para travamento de lockout, travamento de senha, né, travamento de conta, que seria quando você erra tantas vezes a senha, ele vai lá e trava a conta. Aqui, ele vai... Isso aqui é um ajuste, né, um tweak, é um ajuste lá das opções do Windows. Então aqui, você pode deixar padrão do Windows, e aqui eu gosto de deixar essa opção, ó, que é esconder os arquivos do sistema operacional ou mostrar todos os arquivos. Então, esconder os arquivos protegidos do sistema operacional, ele vai apenas esconder
os arquivos que tem esse atributo, que é o sistema e escondido. Então aqui ele mostraria todos os arquivos. E aqui eu vou colocar sempre para ele mostrar as extensões do Windows, porque essa é uma opção legal. Quando você não tem essa opção setada lá no seu Windows Explorer, ele só mostra que o arquivo é .pdf quando você vai lá nas propriedades. Então, aqui uma outra coisa que eu gosto de utilizar é o botão direito clássico, né? Que o Windows 11 ele tem uns diferenciais ali. Aqui a gente pode fazer alguns ajustes de sistema, então você pode desabilitar o Windows Defender se você vai fazer uma instalação de um antivírus lá da tua empresa, né? Você pode desabilitar o Windows Defender por padrão. O UAC, que é o User Account Control, você pode deixar desabilitado, enfim. Várias opções que você pode ajustar aqui. Eu recomendo você ir rapidamente. Desabilitar a inicialização rápida, desabilitar o System Restore, habilitar caminhos longos. Você pode deixar habilitado por padrão o RDP, que é aquela opção para você conectar remotamente na máquina. Execução, você pode permitir a execução de scripts de PowerShell, né? Aqui ele já permite qualquer script. Algumas dessas opções elas enfraquecem um pouco a segurança. Enfim, você pode deixar tudo isso aqui ajustado para que ele já instale por padrão com isso daqui. Aqui, ó, uma opção legal. Como a gente vai instalar no VMware essa máquina virtual, eu já vou colocar aqui para ele deixar a instalação do VMware Tools. Tem um detalhe aqui importante. Para instalar o VMware Tools, eu teria que vir aqui e baixar a ISO que ele permite ali, então eu vou deixar sem essa opção. Mas você pode criar aqui para ele instalar ou no VirtualBox, se você estiver utilizando o VirtualBox, ou se você estiver utilizando o Proxmox, né, ou o VMware Tools, se você estiver instalando o VMware. Como a gente vai usar o VMware Workstation aqui, a gente vai deixar assim. Aqui uma opção que eu recomendo deixar você para configurar interativamente, ou se você vai fazer isso para a sua empresa, você já pode deixar aqui o Wi-Fi pré-configurado com o nome lá da sua rede de Wi-Fi, para que ele autentique na rede que você colocar o nome aqui, já coloca a senha aqui salva, então o que ele faz? O computador ele vai já conectar na sua rede de Wi-Fi e já vai deixar tudo certinho, você não precisa nem entrar com isso manualmente. Aqui, configurações expressas, né? Então, assim, desabilitar tudo. Isso aqui eu recomendo também. Ele não vai mandar dar diagnóstico, entrar com entradas personalizadas da sua localização. Então, assim, se você gosta de privacidade, eu recomendo deixar em desabilitado aqui. Essa opção também é muito interessante. Remover Bluetooth, que são aqueles softwares que você não utiliza mais. Aqui eu deixo algumas coisas desabilitadas. Family, Internet Explorer. Eu quero desabilitar o OneDrive, o Outlook para Windows. O que mais? Que eu não gosto aqui e que eu não utilizo. Ó, filmes e televisão, procura do Bing, Office 365 eu não quero Skype. E é basicamente assim, eu posso remover tudo isso aqui que é considerado Xbox Apps, né, se você vai utilizar em ambiente corporativo. Então, eu não quero que tenha o Xbox Apps, eu não vou utilizar isso. Basicamente isso daqui. E aqui você tem a opção de execução de scripts customizados. Tá? Aqui você pode, é uma opção, se você for um usuário mais avançado, se você quiser fazer algum tipo de alteração via registro, então você já pode permitir que o perfil de determinado usuário já vá com alguma alteração que você fizer aqui, né? E aqui scripts para executar a primeiro logon quando o Windows for instalado. Então, se você tiver alguma coisa que você quer automatizar
que pós-instalação ele faça automaticamente, ou seja, ele rode algum script, pode ser um script de PowerShell, uma edição do registro, enfim. Você pode fazer tudo por aqui. E aqui um script para executar sempre que o usuário logar, né? Aí ele vai dar aqui um exemplo de como os seus scripts vão executar. Aqui, essas opções eu vou deixar como padrão. Então, Windows Defender Application Control. Então, é o WDAC, eu vou deixar no padrão aqui. E ele tem mais uma opção aqui de mais componentes. Então, você pode colocar alguns componentes aqui customizados. Se você clicar aqui nos templates, ele vai levar para você quais são os componentes que você pode gerar. Espero que eu não tenha perdido tudo aqui. Vamos ver. Eu cliquei lá, não perdi nenhuma configuração, está tudo aqui. E aí o que eu vou fazer com isso daqui? Eu vou fazer o download desse arquivo XML e agora nós vamos, então assim, todas as customizações aqui que ele fez, ele vai gerar para mim o arquivinho XML, o AutoNaTend, e aí nós vamos agora lá para gerar uma mídia customizada com esse arquivo aqui. Eu já vou mostrar isso para vocês. Bom, pessoal, então antes de gerar o teste, né, a gente fazer uma instalação de teste aqui utilizando, a gente precisa customizar essa instalação, né, a gente precisa colocar esse arquivo que foi gerado aqui dentro da nossa mídia do Windows para que ela seja instalada de forma automática. E aí a gente tem que pegar aquele arquivo, que é o autonatend.xml que ele gerou aqui, e jogar isso para dentro de uma mídia. No meu caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a ISO padrão do Windows, que é a imagem que eu baixei lá da Microsoft, do site da Microsoft, oficial, e eu vou editar essa mídia. Então eu vou utilizar um aplicativo gratuito que você pode baixar aí. O nome desse aplicativo é o NBurn. Vou colocar aqui na tela para vocês verem o nome do aplicativo, NBurn. Dá um Google aí, né? Ele vai abrir esse aplicativo aqui para vocês. E aí o que eu vou fazer? Ele tem uma opção aqui, que é editar uma imagem de disco. Então eu vou vir aqui em Edit Image File, vou selecionar, eu tenho uma pasta aqui, onde eu tenho as minhas ISOs, e eu tenho aqui a minha imagem do Windows 11, que é o Windows 11 23H2 em português. Vou dar um avançar. E aí eu vou adicionar o meu arquivo. Então eu vou vir aqui na minha pasta de downloads, o AutoNaTend está adicionado. O que ele fez? Ele vai pegar esse meu arquivo ISO e vai adicionar o arquivinho AutoNaTend. Então se você não está fazendo isso numa imagem, num arquivo .iso, se você vai fazer isso, basta que você pegue lá, você tem um pendrive de instalação do Windows com todos os arquivos lá, basta que você copie esse arquivo que você gerou para a raiz lá. Nesse caso aqui, eu tenho uma imagem ISO que eu vou usar para instalar na minha máquina virtual, que eu vou jogar o AutoNaTend lá dentro. Então daqui eu dou um avançar, eu vou dar um nome aqui para esse arquivo ISO, para eu não alterar a minha imagem original, para modificado. Vou deixar ele como imagem ISO padrão e vou mandar criar. Ele vai criar para mim uma nova imagem ISO com o arquivo Natend lá dentro. E aí nós vamos fazer a instalação para ver se funcionou direitinho. Claro, eu vou fazer uma instalação acelerada, né? Eu vou colocar aqui o tempo, para você não ficar esperando. Mas vocês vão ver que eu não vou precisar fazer... Eu vou utilizar aqui o meu VMware Workstation. Aliás, a versão Pro do Workstation agora que a VMware foi adquirida, ele está gratuito, então você pode baixar ele aí, eu recomendo. Eu gosto mais do VMware Workstation do que a outra opção, as outras opções de mercado, então eu vou utilizar o Workstation Pro mesmo. Então aqui ele terminou de fazer a minha imagem. Vou criar aqui uma nova máquina virtual do zero. Vou vir em customizado, deixa essa opção. Aqui a imagem de instalação, eu vou vir aqui lá nas minhas ISOs e vou pegar o arquivo modificado
para criar aqui. Ele já identificou aqui que é o Windows 11 x64. Vou deixar na minha localização padrão ali mesmo. Aqui ele está dando uma informação de que, como ele identificou que é o Windows 11, que vai ser feita uma instalação do Windows 11, eu vou fazer o seguinte, vou cancelar isso aqui, eu vou criar uma nova máquina virtual, Vim customizado. Não vou colocar que eu vou instalar o sistema operacional depois, vou colocar aqui o Windows 11, local padrão. Bom, ele está fazendo uma observação aqui sobre o TPM, então assim, vou criar aqui como UEFI, processadores virtuais 4, número de núcleos por processador. Vou colocar um processador com 8 núcleos aqui para teste. Memória vou deixar 4 GB mesmo padrão, que é só para teste. NAT. Vou deixar tudo no padrão aqui. Um novo disco virtual, 64 GB no tamanho, automático, todas as opções padrão. E aqui agora, eu vou vir nas configurações e vou especificar aqui o meu arquivo ISO para a instalação do Windows 11. Dá um OK e vou ligar a minha máquina virtual. Se tudo estiver OK no nosso arquivo, na hora que eu colocar aqui para ele inicializar pelo DVD, ele vai fazer de tudo automatizado. Então aqui eu vou passar rapidinho para você não ter que esperar o processo todo, mas você vai perceber que sem eu fazer nenhum tipo de interação, ele vai fazer toda a instalação de acordo com o arquivo que a gente gerou lá. Vamos ver se vai dar certo. Bom, pessoal, aqui já está indo para finalização, então. Você vê que ele fez o processo inteiro, sem nenhuma interação. Então ele foi automaticamente, fez tudo o que tinha que fazer, todas as respostas que geralmente a gente dá na mão. Então isso assim, para você que administra o ambiente, para você que tem ali um departamento de TI, onde você precisa fazer esse tipo de coisa, isso aqui facilita muito. Lembra que aquela opção, né, aqui, o que eu fiz? Eu coloquei a mídia, ele já foi lá e já largou o pau, já formatou, já instalou automaticamente, já formatou a máquina e já fez toda a instalação de forma automatizada. Então isso gera um risco, se de repente você utilizar essa mídia numa máquina que não poderia ser feito dessa forma, então isso pode ser um problema, então use com cuidado, né, essa opção. Aqui ele concluiu a instalação, então eu já tenho aqui a minha máquina virtual com Windows instalado de forma totalmente não atendida. E para gente que precisa, às vezes, ganhar tempo, isso ajuda bastante. Você deixa lá instalando, quando você volta, a máquina está pronta com todas as opções. Vamos ver se ele vai criar aquele usuário, né, que é o user que eu tinha colocado lá para ele, para criar de forma automatizada. E vamos ver se aqueles tweaks que eu fiz lá, que seria aquela opção de ativar para visualizar os arquivos ocultos e para ele não esconder a extensão dos arquivos, vamos ver se essas opções funcionaram, né, de forma também automática. Então é bem legal essa opção, uma dica excelente para você que é administrador de redes. Às vezes você tem a necessidade também de fazer a instalação do Windows 11 em máquinas que não têm o suporte oficial, né, da Microsoft. E aí, novamente, isso é por sua conta em risco.
o ideal sempre é que se faça aí, né, pensando na questão da segurança, se você for trabalhar em produção. Porém, sempre pode existir essa necessidade de você precisar fazer essa instalação, às vezes, numa máquina. Preciso do Windows 11 e a máquina que é uma máquina boa, preciso colocar ela lá. Eu não vou dizer que é besteira as questões de segurança, não é. Muito embora a questão do Security Boot foi encontrada uma vulnerabilidade recente aí no Security Boot que compromete toda essa questão do Security Boot. Você consegue, o malware consegue explorar uma máquina que não tenha o Security Boot atualizado, né, patchado ali e essa atualização do Security Boot lá do TPM, ela vem através de atualização da BIOS, né, do firmware do fabricante. Então, é uma vulnerabilidade que pode ser explorada por um malware. Então, mesmo com o Security Boot, você não está totalmente seguro ainda. E eu vou acelerar aqui para vocês não terem que ficar esperando isso aqui, só para ele agilizar. Vamos fazer os testes e a gente já está finalizando o vídeo aqui. Bom, eu adiantei aqui para não ficar chato, né? Mas demorou um pouco mais do que o normal, provavelmente alguma coisa da configuração da minha máquina aqui, depois eu vou dar uma revisada. Normalmente não demora tanto assim, mas basicamente o que a gente precisa mesmo era passar pelo processo e aparentemente não deu erro nenhum. Realmente eu não fiz, talvez vocês tenham percebido, nenhum tipo de interação. Então ele já está entregando para mim aqui o sistema operacional praticamente instalado até o final, sem nenhum tipo de interação. Eu percebi que eu cometi uma falha, mas depois eu vou fazer isso aqui para teste, mas eu deveria ter criado um hardware virtual incompatível com o processador mínimo que é exigido para a gente testar também o bypass, mas isso não é problema. Isso depois a gente pode fazer de outra forma aqui. Eu acesso uma outra máquina virtual que tenha as limitações de processador especificamente, e aí a gente vai perceber que ele vai permitir que essa instalação seja feita. Basicamente, basta com que você, na hora de criar a máquina virtual, diga que vai ser uma máquina virtual lá para você instalar o Windows 7, que seja, né? E aí, como consequência, o que ele vai fazer? Ele vai ignorar as configurações que são necessárias, que o Windows faz a exigência que é necessária para que você instale o Windows 11. Aqui eu vou fazer uma configuração bem específica, que é porque se você deixar o seu Windows conectado na rede, e eu coloquei aqui o Network Adapter como NAT, né? Se você deixar ele conectado, ele vai automaticamente entender que você tem internet, e aí aquele passo que pedir para que você crie um usuário da Microsoft, né, uma conta online da Microsoft, você logue com esse usuário, ele vai talvez pedir aqui. Então o que eu fiz aqui basicamente foi desconectar a minha placa de rede virtual da internet para que essa máquina virtual não tenha internet, até que ele finalize o processo aqui. Finalmente, então olha que legal. Ele fez o processo todo e aqui a gente tem a tela do Windows já, com o usuário que eu criei lá, que vocês viram, que eu criei no arquivo Natente. Então, ele basicamente, sim, ele fez todo o processo e me jogou dentro da tela do Windows aqui, pronto, com o usuário criado, sem senha. Isso é fantástico, né? O que isso economiza de tempo, né? Então aqui eu vou vir nas minhas configurações aqui agora, posso colocar a minha internet, né? E aí, as opções, vamos só dar uma olhada aqui para ver se as opções lá, vou fazer um negócio aqui, para ele ficar melhor, para vocês visualizarem, eu vou instalar o VMware Tools,
que é a ferramenta de interação do sistema operacional, para ele entender que é uma máquina virtual, para ele fazer os ajustes aqui de área de trabalho, de tudo automático. Vou instalar o VMware Tools aqui só para ele melhorar a visualização. E aqui, ó, vocês já podem perceber que uma das configurações, ó, tá vendo os arquivos aqui .exe, .txt? Então ele já está mostrando, né, que aquela opção que eu deixei setada lá, pré-ajustada, ela está funcionando. Estranhamente, essa máquina virtual está bem lenta, não sei exatamente o motivo. Meu hardware aqui é um hardware bem legal, não era para ser tão lento assim, mas não tem problema. Olha que legal, cara. E já deixou tudo aqui certinho com as opções que eu pré-ajustei. Muito bom. Nem precisa verificar muito não. Vou deixar aqui pronto e vamos voltar aqui. É isso, pessoal. Vocês viram que coisa legal? Então, assim, para gente que é administrador, para você que é administrador de redes, às vezes o que você quer geralmente é diminuir demanda. Aí às vezes você tem até uma realidade onde você tem lá uma assistência técnica. Como eu disse, uma das opções que eu fiz aqui, que é a opção de formatação, você tem que tomar um pouco de cuidado, então talvez seja interessante para você. Né? Se você vai utilizar esse Windows numa assistência técnica, você vai ter mínima interação, que você vai ter que ir lá, simplesmente fazer a seleção ali dos arquivos, do tipo de instalação que ele vai fazer, particionamento de disco. Porém, todo o resto de forma automática. Você colocou, deixou ele fazer sozinho, você chega, o Windows está instalado, com o usuário padrão criado. Excelente, tá? Então, se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou, se você que está nesse caminho para se tornar um administrador de redes, ou se você já trabalha aí com manutenção e quer se tornar esse cara que vai, o especialista em TI ali, administrador de redes, se esse conteúdo direcionou você, pô, não esquece de ajudar a gente aí com o algoritmo do YouTube, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar. O vídeo ficou um pouco longo? Ficou, né? Você pode pular aí as partes que você não quiser, porém, é muito importante aquilo que eu falo aqui, que está além do conteúdo, né? Que está além do mão na massa ali. Se você quiser só a mão na massa, tem para você também ali, mas é importante o que eu falo aqui, que entre na sua cabeça, porque é isso que vai tornar você um profissional diferenciado. E esse é o objetivo desse canal, esse é o objetivo dessa comunidade que eu tenho o sonho de formar, que são de profissionais especialistas que fazem diferença no mercado, que são pessoas diferenciadas, que sabem aquilo que estão fazendo. Eu quero criar mecânico de Ferrari, não mecânico de Fusca, o cara que você encontra em qualquer esquina. Você vai se tornar um profissional diferenciado, você vai poder cobrar mais pelo seu trabalho e você vai ser reconhecido de uma maneira diferenciada, né? Você vai se destacar entre os demais por observar esses detalhes e por prestar atenção nessas informações, que é uma coisa que eu conquistei para mim e quero que você tenha também. Então, um grande abraço e fiquem com Deus.